Show, galera. Acho que de livros é basicamente isso. Acho que sobre os cursos é legal a gente comentar também. Vai dar, acho que agora em julho ou junho, vai fazer 3 anos que eu fiz o meu bootcamp, né? Eu fiz em 2017. E às vezes, tipo, a galera que veio de bootcamp, veio de outras áreas, tem... Ixi, tem alguém com o microfone ligado. Será que é o Álvaro? Cara, desculpa, foi mal. Ah, boa. Fechou, valeu, bem. Enfim, vai dar 3 anos que eu fiz o bootcamp e, enfim, a grande maioria dos bootcamps, né, são bem focados em web. E às vezes a gente sente um pouco de falta de um embasamento em C ou em C++, ou pelo menos entender como as coisas acontecem under the hood, né? CS50 é uma introdução à ciência da computação, que é um curso lecionado em Harvard. Cara, esse curso é excepcional, é muito legal, é muito bom. Talvez você não ache tão prático, tipo, as primeiras aulas, mas o que os caras fizeram também é muito massa, né? Tem todas as aulas gravadas, gratuitas. Tem todas as aulas gravadas, gratuitas. É bem intuitivo, exatamente isso. E ele entra em alguns detalhes de tipo, a gente que trabalha com linguagem mais alto nível, pensa, né? Pô, eu quero adicionar um elemento numa array. Você pega array, dá um ponto push, ou um ponto append, ou um ponto qualquer coisa, né? E quando você começa a entrar um pouquinho mais no detalhe de como isso é feito under the hood, né? Como isso acontece em programação mais baixo nível, você vai ver tipo quão desafiante é fazer essas coisas. Mas ele dá bons insights assim de compiladores, enfim, é um curso bem interessante. Assim, eu achei poucas pessoas que de fato fizeram e falaram, cara, não vale a pena. Ainda mais agora, eu não sei se foi em 2016 ou 2014, eles tiraram toda a parte que era em PHP e colocaram em Python, né? E aí a galera pirou, achou do caralho e tal. Eu acho que é bem bacana, meu. A galera que faz adora. Ele é extremamente bem gravado, o vídeo é de excelente qualidade. E então, cara, eu recomendo, assim. Não é tão simples, né? No começo, exato, é Harvard, cara. A qualidade é bem, bem alta mesmo. Os caras deixaram isso disponível, gratuito, para qualquer um que tiver internet. Eu acho que é um complemento aí bem, bem fantástico. Tem exercício nesse curso? Cara, tem. Toda semana tem exercício, né? Você tem que entregar, e pá, tem todos os detalhes, eles dão todos os links aqui nas, nos comentários e pá. Tem alguns sites que você consegue acompanhar junto, mas tem os projetinhos que você precisa entregar assim, meu. É um curso que eu acho que vale bastante a pena aí, em paralelo com a galera que está fazendo bootcamp e tal, que ele vai te dar uma introdução muito boa à ciência da computação, que em especial a galera que vai direto para o bootcamp, vai aprender direto, sei lá, JavaScript, ou direto um Python, direto um Ruby on Rails. Eu acho que não tem tanto isso no bootcamp, e não é que é bom, que é ruim, acho que é só uma questão de tempo e de foco mesmo. Tipo, a ideia do bootcamp é te colocar programando programar web e boa, né? É isso que, tipo, tem tempo hábil para ser feito. Eu acho que vale bastante a pena, meu. Eu acho que quem fizer aí não vai se arrepender, não. Cara, indo pra frente, eu gosto muito desse instrutor. Até me perguntaram esses dias na PIN se tem algum complemento para aprender web dev. Tipo, esse Andrew aqui, ele é um cara fantástico. Os cursos dele são extremamente bem gravados. Ele não faz isso part-time, então ele é um cara que vive para isso, basicamente. Né? Ele não tem... Eu faço Zero to Mastery. Cara, eu gosto muito do conteúdo do Andrew. Acho ele um cara muito bom mesmo. Poucas pessoas fizeram esse curso aqui e não gostaram, e eu acho que ele é um excelente complemento para qualquer bootcamp web dev hoje que a galera faz aí, sabe? Tem Node, tem React, você coloca um projeto no ar no final, eu acho que vale bastante a pena. Tem o lance da comunidade que também é bem legal e tal, tem contato com bastante gente e é um valor extremamente affordable aí, né? Não é nenhum nada absurdo não, né? Então eu gosto bastante do formato de ensino, acho um bom complemento. Tava vendo até agora, daqui a pouco a gente entra nesse aspecto mais em detalhe, mas tem a pesquisa do Stack Overflow de 2019 e,
cara, JavaScript está ganhando uma popularidade bem grande, seja para front-end quanto para back-end. Então, acho uma ferramenta bem interessante da galera conhecer. Um outro curso que me recomendaram muito foi esse daqui, Luciano, você conhece? Pô, Henrique, já vou dar uma olhada, velho. Já podemos passar o olho junto. Deixar aqui no cantinho, eu já dou uma olhada, velho. E eu acho que vale bastante a pena, tá, galera? Quem tá, tipo, começando ou tá com dúvida ou quer aprender web dev no geral, acho uma recomendação bem massa, né? Cara, indo pra frente, né? A galera que terminou o bootcamp aí e tá pretendendo começar a aplicar e tal. Esse curso, ele dá uns insights bem legais, assim, né? Ele entra resolução de algoritmo, ele fala bastante sobre LinkedIn, sobre como show off, né? Sobre como mostrar os teus skills. É do Andrew também. Esse cara tem uns conteúdos bem legais. Então, para quem está aplicando aí e não tá se sentindo confortável ou confiante, ou não tá tendo, ou tá tomando calor nas entrevistas, né? Vira e mexe tem pair programming com o recrutador, você precisa resolver os algoritmos na frente dele ali e tal. Eu acho que esse curso aqui, cara, é difícil, não é trivial, principalmente para quem está começando a programar. Mas querendo ou não, tipo, eu acho que a indústria está indo cada vez mais nessa linha de cobrar algoritmos. Então, eu acho que é um curso bacana também. Enfim, um valor bem aceitável, né? Então, o custo-benefício é ridiculamente alto, você tem muito a ganhar, pouco a perder. E ele tem alguns pontos bem legais, assim, tem algumas explicações bem legais. Ele passa por vários tipos de data structure. Eu acho que é bem interessante aí para quem achar que tá tendo problema aí nas aplicações, né? Indo para frente, galera. Meu, mesmo para quem for trabalhar com back-end, eu acho legal ter um entendimento de como o front-end funciona no geral. Esse aqui é um curso de React e ele engloba, enfim, tudo que tem de mais moderno em React. Então, cara, bizarra, já tem uma popularidade bizarra, tem muita vaga em aberto. É um valor extremamente acessível também e ele traz vários tópicos bem complexos numa explicação bem simples, né? E a gente está falando de GraphQL, Hooks, Redux. É um nice to have para quem quer trabalhar com back-end, mas eu acho que para quem for pro front, vai aumentar muito as chances se conhecer React, né? Se tiver um bom domínio de React em geral, né? Conseguir fazer um projeto e entender como escalar uma aplicação de front, eu acho uma coisa bem fundamental. É um curso bem da hora, gosto bastante, bem completo, velho. Indo pra frente, cara. Esse curso eu acho fantástico. É de um outro instrutor que eu gosto bastante também, que é o Stephen Grider. Quem trabalha comigo, eu sempre falo desse cara, acho ele bem porrada mesmo. Para quem vai trabalhar com back-end, acho extremamente importante. Acho um baita de um diferencial, na real. Para quem for fazer front, acho que é um nice to have, mas é um curso de cloud computing em geral, né? E ele ensina a trabalhar com Docker e Kubernetes. Tanto usar Dockerfile, quanto Docker Compose, quanto montar um CI/CD, usar Travis. Eu acho um investimento de tempo bem bacana, pelo menos cara, quem vai trabalhar com back-end, acho bem fundamental. Para quem não vai trabalhar com back-end, acho legal ter essa noção também. Acho que é um curso que vale bastante a pena. Tem os links aqui, depois vocês dão uma olhada com mais calma. E por último, sobre construção de microserviço, né? Acho que para quem for trabalhar com back-end é muito legal fazer esse curso. Talvez você não use no teu trabalho de zero, mas pelo menos para você saber, tipo, o que é uma arquitetura de microserviço, quais são os desafios, quais são os ganhos, quais são os prós, quais são os contras, por que você deveria usar ou não. É do Stephen Grider também, ele entra bem no detalhe. Enfim, é feito em JavaScript, mas você trabalha com PHP ou com Go, ou com Java, ou com o que for. Eu acho muito legal, assim, porque ele dá uma visão, tipo, bem clara, cara, quais são os desafios, o que facilita, quais são os problemas, por que é tão difícil você ter algo funcionando em microserviço, quando que você deve usar ou não. Então são conteúdos bem, bem interessantes aí. É um curso longo, não é um curso trivial, mas para quem tem interesse em saber como funciona, eu acho que vale bastante a pena. Então, galerinha, minhas recomendações são essas. Putz, tem indicação de curso em português.
Rosana, você levantou um ponto bem importante aí, cara. Eu fiquei com essa dúvida na hora de trazer as recomendações aqui, mas sendo, pô, super sincero, transparente e direto, qual que é o lance? Consumir conteúdo em inglês para quem trabalha com programação é fundamental, sabe? É fundamental. Então, eu acho que talvez começar o curso com uma legenda, exato, começar com legenda ou algo do gênero, eu acho que é bem importante assim, porque o próprio inglês mesmo, ele é um diferencial bizarro quando a gente fala de programação, né? Quando você vai procurar algum bug que você está tendo, se você olhar o Stack Overflow, putz, em inglês tem infinitas coisas. Agora em português já não tem tantas pessoas postando vaga, ou postando dúvida, ou postando o que for, né? Então, eu tentaria, tipo, por mais que você faça o curso e não tenha o entendimento 100%, talvez colocar numa fala mais pausada, ou colocar com uma legenda, ou tentar abraçar, tipo, aos poucos os conteúdos em inglês. Eu acho que seria bem legal para você. Eu acho que abriria um mundo de coisa, meu. Rosana, eu não sei se te motivei ou se te desanimei aí na resposta. Ah, desculpa, inglês não é problema para mim. Eu estava pensando mais nos meus colegas mesmo, porque tem muita gente que não tem background em inglês. E aí a gente fala aqui numa coisa online como se fosse algo normal para todo mundo, né? Eu não acho que é normal para todo mundo. Eu concordo. Eu acho que talvez os steps até deveriam trocar de ordem, então, saca? A pessoa deveria talvez investir um pouco mais de tempo em aprender inglês, para daí ela ter um caminho, sabe, menos turbulento quando vier para programação, saca? Do ponto de vista, eu entendo, eu concordo. Eu aprendi inglês tarde também, comecei a estudar inglês, sei lá, com quase 20 anos. Eu entendo que a gente tem esse desafio hoje. Pouquíssimo, não é todo brasileira que fala inglês, né? Mas eu fui no approach bem do Israel também, velho. Eu falei, cara, agora chega, né? Mudei o idioma do computador, mudei o idioma do Facebook, mudei o idioma do celular, mudei o idioma de tudo. Falei, cara, agora vai ser só inglês. Antes falava errado no começo. Depois as coisas foram ganhando uma naturalidade um pouquinho melhor, assim. E aí o Félix levantou uma bola muito boa, meu, que a galera da Provi no geral, né, vai fazer aulão de conversação em inglês. Com a galera que quiser dar uma praticada. Isso aí, Rosana, divulga pra turma lá mesmo, eu acho que vale super a pena. Eu pulei alguma pergunta aqui, meu. Ian Correia, tem uma dúvida, Luciano. Quando você termina um bootcamp, o ideal é continuar estudando a stack ou aprender outra linguagem? Cara, eu acho que quando você termina o bootcamp, você ainda não domina aquele framework ou aquela linguagem que você aprendeu, saca? Então eu insistiria um pouco mais de tempo no mesmo para você, de fato, se sentir muito confiante naquele primeiro que você aprendeu, saca? Depois que você estiver super bem nele, que você fala, cara, já tô há alguns meses, já faço projeto, problema e tal, aí eu acho que é um bom momento para aprender um segundo, saca? Mas eu acho que você ganha bastante conhecimento de um por primeiro. Isso vai abrir as suas, vai tipo te dar bastante oportunidade, tanto para você construir coisas quanto para você arrumar um job. E aí depois que você estiver bem confortável num primeiro, eu acho que é um bom momento para ir para um segundo, saca? Obrigado, viu, Luciana? Porque eu acho que eu tava cometendo um erro aqui, viu? Porque eu comecei a estudar Python, assim, logo que eu terminei, eu falei, tá, mas o que que isso vai me agregar agora? E eu acho que eu devia continuar na stack que eu tava e dar uma pausa, porque eu acho que ainda tem coisas que eu tenho que ver, então eu tô até confortável com o que eu aprendi, tá bem fresco e eu entendo bastante. Só que tá, sei lá, bateu algumas coisas aqui na minha cabeça que eu falei, cara, por que que eu tô fazendo isso agora? Eu tenho disponível, então
esse curso, então, para sempre. Então, qualquer hora que eu quiser, eu posso fazer ele, né? Mas ainda eu acho que eu tenho que estudar mais, principalmente a linguagem, a JavaScript, por exemplo, bem, tá ligado? Não só um framework de React, nem um Node, mas assim, as coisas básicas, revisitar um pouco, porque às vezes, hoje, para a gente que acaba o bootcamp agora, a gente está enfrentando muitos processos seletivos que exigem muito mais esses testes de lógica do que você construir realmente um programa mesmo, né? Então, um projeto inteiro. Então, eu acho que eu estava indo pelo caminho errado. E eu acho que essa sua resposta me abriu um pouco também. O Lourenço me ajudou aqui também, ele mandou uma mensagem aqui para mim. Mas é bem isso. E eu acho que eu vou seguir por esse caminho. Acho que eu vou parar um pouco o que eu estava fazendo e focar mais no que eu acabei de aprender. E quando eu tiver tempo e tiver mais confortável, eu vou e e começo a estudar uma coisa nova. Porque... Massa, velho. Cara, assim, essa é um pouco da percepção que eu tenho. Acho difícil dizer que tem certo ou errado, mas um pouquinho do que eu enxergo é, tipo, se você quiser fazer essa migração, fala assim, cara, eu prefiro muito mais trabalhar com Python do que com JavaScript. Tô com esse desejo, é isso que eu quero. Aí eu acho que tem que ir lá, estudar um outro stack mesmo e pensar numa transição, saca? Se o teu objetivo é, tipo, cara, terminei um bootcamp agora e quero arrumar um job com essas tecnologias, com esse stack que eu aprendi nos últimos semanas, meses. Aí eu acho que é o caso de pegar o que você aprendeu e, tipo, dar uma aprimorada, porque querendo ou não, para fazer esses exercícios de lógica de programação, tipo, LeetCode, Codility, HackerRank, esses caras todos, meio que a linguagem não importa, saca? Tipo, se você vai fazer em Java, JavaScript ou Python, a galera quer ver uma solução clean, uma solução robusta, uma solução bem feita. Só que é importante você ter familiaridade com a linguagem, porque você tem que fazer um puta de um algoritmo complexo em pouco tempo. E aí você tem que usar o tempo não para ficar pensando na linguagem, mas para ficar pensando na solução do problema, saca? Você tem 10 minutos para fazer um algoritmo, você ainda tem que dar um Google para ver como é que faz um for loop ou alguma coisa assim, tipo, o problema já é o algoritmo em si, ainda você tem que, cara, como é que é? Mas, porra, por que esse if tá errado, saca? Aí eu acho que pode se tornar um problema, tipo, a linguagem em si, e na real o problema deveria ser a solução do algoritmo, saca? Então eu acho Não, que tem que, beleza. tipo, tem essas duas balanças, né? Uma hora, ou talvez você fale assim, cara, eu prefiro muito mais Python e é isso e tô decidido. Aí, cara, Não, é um hoje caminho a também. ideia é seguir, hoje a ideia é seguir mesmo no que eu acabei de aprender. Então, é por isso que eu tô falando que eu tô achando que eu tava no caminho errado, entendeu? Boa. Mas, cara, te falar uma coisa, assim, depois que você estiver super confortável com a primeira, fala assim, cara, essa linguagem de programação aqui eu conheço super bem, me sinto confortável, trabalho nela há X tempo, já fiz N projetos. Você vê que o processo de pegar a segunda, ele é muito mais rápido, saca? Beleza. Muito obrigado. Imagina. Formei, Israel. Acabei de formar na Labeno. Da hora, Acabei velho. de Parabéns acabar. aí. Massa. Valeu. Semana que vem já é formatura. É Da oficial. hora, velho. Show de bola, mano. Boa.